O que aconteceu com a cultura nos últimos 100 anos? Para os intelectuais da escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, ela se degenerou em uma indústria que, em vez de buscar satisfazer as necessidades e interesses intelectuais do público, passou a manipulá-lo e aliená-lo com produtos padronizados e de baixa qualidade que apenas servem ao sistema capitalista. Vamos falar sobre isso na aula de hoje, estudando o que ele chamou de indústria cultural. Pessoal, o dia 4 de setembro está chegando e neste dia, às 8 horas, nós vamos ter a nossa live Educação Filosófica, uma aula magna de toda a história da filosofia e como você pode aprender e melhorar a sua vida com suas diversas sabedorias. Você não pode perder, não vai ficar gravado, então clica aqui se você ainda não fez isso, no link que está embaixo desse vídeo aqui na descrição e já se inscreva entrando no grupo do WhatsApp. Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin foram filósofos, críticos culturais, sociólogos que surgiram no contexto da escola de Frankfurt. Eles, nessa cidade, colaboravam em uma revista chamada Revista de Pesquisa Social e vieram a buscar atualizar uma crítica da cultura, no que eles vão chamar de teoria crítica, a partir do marxismo. Marx como um ponto de partida para criticar o capitalismo industrial tardio, mais avançado do século XX. E eles vão olhar para como que a cultura contemporânea produz objetos de consumo que são disseminados em larga escala, como por exemplo a Coca-Cola. E até mesmo artigos de arte, como por exemplo pintura ou filmes, fotografias, rádio, coisas novas, que a gente até poderia se perguntar se é arte, e muitas pessoas fizeram isso. Outras, como Walter Benjamin, preferiram perguntar o que será da arte depois do surgimento dessas novas modalidades. E Benjamin tinha até alguma simpatia com o cinema, por exemplo. Quando ele escreve o texto que eu já estudei aqui no canal, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, ele fala que essas novas artes elas não têm aura. A aura é a presença do objeto na sua frente. E por isso tudo é cópia, tudo é reprodução. Por isso que é mais barato você ir ao cinema do que você ir ao teatro. Porque você não está vendo uma coisa única que vai aparecer ali e depois não vai acontecer da mesma forma. Não, você pode assistir várias vezes. O filme original vale tanto quanto o outro filme, que é copiado imediatamente. Então, não tendo aura, a arte passa a ser disseminada em larga escala como reprodução, como cópia. E a arte moderna vai trabalhar em cima disso. Mas, para Adorno, que era alguém muito pessimista com relação ao cinema e ao rádio, essas coisas não eram arte. Essas coisas eram mercadorias, pura e simplesmente. O que, por exemplo, o cinema hollywoodiano faz? O cinema hollywoodiano ele vai projetar mitos, ideais, fantasias, sonhos de consumo e vai trabalhar com o incentivo de um desejo no espectador que nunca é plenamente saciado e nunca é suficientemente sublimado num prazer estético, digamos assim, porque o filme é uma fantasmagoria. O filme, ele desaparece. O filme, ele é apenas uma cópia, uma reprodução. Então o espectador vai ao cinema, ele sonha algo que ele não pode ter, ele volta para casa querendo ter a mesma coisa que ele não podia ter antes. E continua não podendo ter. Então, Adorno e Horkheimer vão escrever um livro em parceria quando eles estavam nos Estados Unidos, fugindo do nazismo, né? Eles vão para os Estados Unidos e eles escrevem a Dialética do Esclarecimento. E eu vou ler algumas passagens selecionadas a respeito disso.
O segredo da sublimação estética, representar a satisfação na sua própria negação. O astro por quem se deverá apaixonar é, a priori, na sua ubiquidade, a cópia de si mesmo. O triunfo sobre o belo é realizado pelo humor, pelo prazer que se sente diante das privações bem-sucedidas. A mistificação não está, portanto, no fato de a indústria cultural manipular as distrações, mas sim em que ela estraga o prazer, permanecendo voluntariamente ligada aos clichês ideológicos da cultura em vias de liquidação. O cinema e o rádio se autodefinem como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos. Pensa no recente filme da Barbie, por exemplo. Você acha mesmo que esse filme, com toda a sua ideologia woke, vai realmente provocar uma mudança social no sentido que eles pretendem? Ou você acha que vai contribuir para o enriquecimento ainda maior da Mattel com sua venda de mercadoria e dos estúdios de Hollywood com seu cinema padronizado? Então é isso que a gente tem que pensar. O capitalismo ele tem essa característica de conseguir incorporar até mesmo os seus críticos, né? E não se deixar enganar com essas coisas, como o filme da Barbie. E criticar o capitalismo não significa ser marxista. Eu não sou marxista, mas eu vejo que tem muitos problemas nesse sistema, inclusive, sobretudo aqui na sociedade brasileira. E os textos de Adorno são bem elucidativos com relação a essa dimensão da cultura, a participação da cultura nisso. Torna todos os ouvintes iguais ao sujeitá-los, autoritariamente aos idênticos programas de várias estações. Não se desenvolveu qualquer sistema de réplica e as transmissões privadas são mantidas na clandestinidade. Então o que ele está falando aqui é que o rádio, o cinema, ele padroniza as pessoas. Assim como os refrescos foram padronizados pelas grandes marcas como a Coca-Cola, em que toda a unidade contém o mesmo volume, é exatamente igual, tem o mesmo gosto, a mesma fórmula e a mesma embalagem, também as pessoas estão se tornando máquinas, estão se tornando padronizadas por meio dessa indústria cultural, dessa indústria que molda, que diz para você como se comportar, o que desejar e o que pensar. E isso para ele era uma das formas mais perigosas que o capitalismo encontrou de manipulação das massas. E ele até rejeita o termo cultura de massa e prefere indústria cultural justamente por causa disso, porque falar em uma cultura de massa é como se você estivesse falando de uma cultura que emerge espontaneamente das massas. Mas não é o caso, é uma relação de verticalidade, de um sistema que impõe ao indivíduo das massas como ele se comportar. Mais à frente, Adorno vai pensar qual pode ser a solução para isso. E ele vai elaborar uma teoria estética, dizendo que a verdadeira obra de arte, ela tem uma autonomia. Mesmo cercada por uma cultura esmagadoramente predatória do capitalismo, ela consegue causar algum tipo de resistência. Ela consegue retratar a realidade em suas camadas mais subjacentes e ocultas, que as mercadorias não conseguem. E, assim, a arte pode ser uma salvação. A arte pode ser um caminho para a conscientização das massas e para a mudança social. A arte, ela produz uma negatividade, porque ela causa o desconforto. Ela não é aquela forma simples do filme da sessão da tarde. Ela não é aquele conteúdo raso, superficial, de humor. A arte, ela tem como característica provocar um desconforto, algo de sublime em você, algo que te faz ter um desprazer. E com isso você é levado a pensar e refletir sobre a realidade. Mesmo que Adorno não goste de cinema, a gente pode usar como exemplo, pelo menos na minha opinião, filmes do Andrei Tarkovsky ou do Jean-Luc Godard, que causam desconforto, que o espectador não habituado acha chato e não consegue ficar assistindo por muito tempo. Mas que se você se propõe a buscar entender e se interessar, você é levado a refletir sobre o mundo. E isso tem um poder transformador.
Então a teoria do estética é a resposta que Adorno busca propor para uma cultura afundada no consumo. A indústria cultural, Adorno dirá, impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Só se pode escapar ao processo de trabalho na fábrica e na oficina adequando-se a ele no ócio. O que ele quer dizer aqui? Até o nosso momento de recreação é marcado pela indústria cultural e é marcado pela técnica, pela maquinação dos seres humanos. Heidegger já falava sobre isso. A gente, cada vez mais, está entrando numa lógica de industrialização e de instrumentalização. Até quando a gente vai, por exemplo, assistir um filme, a gente está tendo uma relação mediada pela técnica. Então é isso que ele quer dizer aqui. Ou então ficar no feed das redes sociais, trazendo para hoje em dia. A gente está também sendo moldado pela indústria cultural a partir do conteúdo que a gente consome no celular e pelo próprio ato de, durante grande parte do nosso dia, ficar ligado no aparelho, obedecendo a ele de certa forma, com relação ao que a gente faz, com o que a gente se engaja, o que a gente vê. É um algoritmo que decide. Então, isso também é uma forma de controle, de manipulação, de alienação, fundamentalmente. Por outro lado, se você souber usar, como você está fazendo agora, assistindo um canal de filosofia aqui no YouTube, você pode encontrar fissuras nesse sistema. Ferramentas como o YouTube podem ser também resistentes como a arte. Pelo menos no nosso tempo, diferentemente de quando Adorno estava escrevendo isso, a gente tem uma democratização maior dos conteúdos. A gente tem diversos canais do YouTube, de outras plataformas. A gente não é mais obrigado a ouvir o mesmo conteúdo que é igual em todos os poucos canais que existem. A gente pode escolher o que assistir. Então, por favor, escolham bem. Eu recomendo muito o filme Eles Vivem, do John Carpenter, que foi até comentado pelo Slavoj Žižek em um dos seus documentários sobre cinema, que ilustra muito bem como é que essa lógica da indústria cultural opera. E, bom, fica aqui mais uma vez o meu convite para você participar da live Educação Filosófica no dia 4 do mês que vem e assim garantir que você não vai ser moldado por nenhuma força externa e vai conseguir, com consciência e pensamento lúcido, construir uma vida de propósito e intelectualmente estimulante. Muito obrigado e a gente se vê lá.